Alô? E aí, seu Fábio, tudo bem? Opa, tudo bom? O som tá bom? Bom, tá, excelente. Ahn, cara, Ótimo. eu sei que você escuta muitos dos vídeos que eu coloco aqui e você tá ligado como que é, que tipo, não tem ensaio, não tem regra e não tem errado. Tipo, impossível a gente conversar errado. A gente só vai conversar. E, Beleza. e só para adiantar as pautas, eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo isso hoje, mas basicamente eu quero compartilhar, assim, pedir para você compartilhar a tua história, desde a vontade que você teve de morar na Europa até chegar aí e até conseguir o emprego que você tá, que eu acho que é uma história bonita de se compartilhar e que pode motivar e inspirar outras pessoas. Não tô dizendo que seja um bom momento para ir para Europa agora. É, Logo na sua vez o negócio tá dando ruim, mas é, independente disso, em relação a intercâmbio e abertura de visão de mundo, eu acho que você tem muito para compartilhar. A segunda coisa, eu queria escutar sobre a sua visão da Europa estando aí, em Londres, que você está, e também como que é ver o Brasil de fora, e aí eu quero contrapor com o meu jeito de ver o Brasil de fora, e a gente pode trocar umas figurinhas bem bacanas. É, beleza. uma das coisas que fez eu querer te trazer sem falta para cá foi o feedback que você me deu em relação ao meu papo com o Lucas, quando eu disse que eu sou completamente a favor da caça se ela for regulada. E aí, tipo, deixa de ser achismo de um jogador de murquinho formado em relações internacionais e passa a ser um biólogo falando sobre o impacto da caça, mesmo com regulação. E aí eu quero deixar a conversa correr solta para você falar para a gente sobre ecossistema, preservação, medidas pragmáticas que funcionariam e que não funcionariam, mas assim, você não precisa vir e dar uma aula como especialista, é sua opinião de biólogo e compartilhando basicamente conhecimento. E aí o resto é o que rolar, o que flui. Não precisa ser tudo hoje, a gente começa agora e termina a hora que esgotar o assunto. Ou esgotar pelo menos uma parte do assunto e a gente volta outro dia. Pode ser? Beleza. Opa. Então eu vou dar uma de Jô Soares aqui. Me conta essa história do brigadeiro aqui, ó. Vamos chegar nela. Vamos chegar Uhum, nela. uhum. Vou começar do começo, senão eu vou ficar perdido. Perfeito. Bom, tudo começou com o sonho de um menino. Brincadeira, brincadeira. É, não, a minha vontade de ir pra fora, primeiramente eu queria ir pros Estados Unidos, né? Uhum, E essa vontade de ir pra fora foi depois que eu entrei na faculdade. Eu fiz biologia na Unesp de Ilha Solteira, uhum, bem no fim do mundo, a divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo. uhum, É literalmente um buraco de lugar. Quase ninguém conhece, mas enfim. É, e no meu primeiro ano lá, eu vi os meus colegas, que eu morava no alojamento da faculdade, e o alojamento é muita gente. Muita gente, uhum, é, uhum, é uma galerona, e a gente tem contato com muitas pessoas de vários cursos diferentes. E uhum, eu vi um dos meus colegas que moravam comigo, eles estavam tentando o intercâmbio pela aquele do Ciências Sem Fronteiras. sim. Eles estavam tentando intercâmbio e nesse mesmo ano, no começo que eu estava na faculdade, um cara voltou do Ciências Sem Fronteiras e estava da França, ele tinha ido para a França. E um tempo depois outro cara conseguiu ir para Portugal, que Uhum, geralmente o pessoal da biologia assim vai mais para Portugal, que lá tem uma faculdade de biologia muito boa, que uhum, tem relação com a Unesp e tal, e geralmente eles conseguem ir para lá mais fácil. Na época uhum, que tinha Ciências Sem Fronteiras, né? Eu acho que não tem mais. uhum, Mas enfim. Aí eu vi o pessoal indo e parecia ser muito fácil. Falei, caramba, o cara manda o currículozinho lá e vai, e é assim. E os caras, eles usam de base a nota do Enem, né? Na época eles sempre uhum, usavam de base a nota do Enem. Aí eu falei, beleza, né? Vou tentar. Aí eu comecei a aplicar pra ver se eu conseguia no Ciências Fronteiras e minha nota do Enem é muito baixa. Eu tinha que... É muito baixa minha nota do Enem, aí eu não consegui não. Aí eu falei, aí eu tava pensando nas outras possibilidades, né? Qual que seria o próximo jeito de conseguir? Seria pós-graduação, né? Tentar uma pós fora. uhum, E, e aí eu comecei a fazer estágio.
acho que foi no meu segundo. No final do segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio com entomologia, que foi onde eu comecei a estudar os insetos, né? Que vai ser a parte final, né, Uhum, da minha uhum. história aqui. Foi quando eu comecei a Tá, estudar, a trabalhar com defina a insetos. entomologia. Entomologia é o estudo dos insetos. Uhum, A parte de entomologia é o pessoal que trabalha com inseto, que estuda inseto. E aí eu comecei a fazer estágio com isso e eu tava gostando bastante. Tinha, bastante dos projetos eram atividade de campo, era em laboratório, assim, é bem diversificado, sabe? Não é uma coisa que você fica entediado de aham, fazer. E eu tava gostando bastante, o meu orientador, ele, ele tem um currículo muito bom. E ele uhum. teve muita vivência fora, assim, e tal, e ele me orientou bastante nessa parte aí. E eu falei, não, eu quero, não posso, né, tentar ir pra fora, não sei o quê. E entre trancos e barrancos, né, ele teve muita paciência comigo, porque eu sou meio relaxado com as coisas. Não de propósito, não de propósito, né, eu sou preguiçoso e relaxado. Não de propósito, não, ele teve muita paciência comigo e eu sou muito grato a isso. Isso é uma coisa da faculdade que importa muito na carreira do aluno, não é nem o nome da faculdade, é a faculdade. O que importa muito é quem você arruma de orientador lá, para te orientar, a te dar um projeto bom, a te dar um contato bom, assim, Na selva de outros lugares. corporativa eu falo muito isso. Que às vezes você entra numa empresa bosta e tem um chefe maravilhoso, e às vezes você entra numa empresa maravilhosa e tem um chefe bosta. E aí vale o seu chefe, tipo, e como ele vai te desenvolver como profissional. É É, legal escutar isso. exatamente. E eu via meus colegas tinham um orientador que era ruim, que era relaxado, e o meu era regime militar quase, sabe? Uhum, uhum. Hora de entrar, hora de sair. Ah, é feriado? Que bom, vem aqui pro laboratório, você não vai ter aula. E era assim, desde muito cedo eu não tive feriado e fim de semana, essas coisas. Porque pra ele é assim, ah, é feriado, você não vai ter aula, né? Então você pode estar aqui no laboratório trabalhando. Esse era o. Não tinha descanso, não, era sem parar. E na época eu reclamava bastante, né? Eu fazia reclamando, mas eu fazia. Reclamando, mas caramba, que desgraçado, né? Tá todo mundo descansando e tô eu aqui no meio do mato, catando carrapato. Mas enfim. E eu fiquei nessa por um bom tempo. Até terminar a faculdade eu fiquei lá com ele. E Uhum. no meio do caminho eu comecei a ficar muito desanimado mesmo, porque era muito difícil os projetos, eu tomava pedrada todo dia, porque tinha que mexer com muita planilha, a Uhum. parte de estatística é Uhum. complicado, eu sou meio ruim de matemática. E eu via meus colegas publicando trabalho com aqueles orientador mais de boa, sabe, que publica qualquer coisa. E eu via eles tendo progresso e eu não tendo nenhum, sabe? Eu falei, pô, já tô aqui 2 anos, não saio do lugar, tô só indo lá pro meio do mato, pegando carrapato e nada, né? Aí, um belo de um dia, meu orientador chegou e falou que abriu um concurso para pro Congresso Internacional de Entomologia, que ia acontecer em Orlando. Acho que Uhum. foi 2016, Congresso de 2016. Aí eu falei, ah, vocês querem se inscrever lá, mandar o projeto pra ver se nós conseguimos? Eu falei, ah, vamos, né? Vamos lá. Mas eu falei por falar, né? Vamos, né? Vamos tentar, já tá feito mesmo o negócio. E aí eu comecei a escrever um resumo pra mandar pra lá. O meu orientador ajudou a traduzir depois, porque o meu inglês era muito básico mesmo, muito ruim. E ele ajudou a fazer a tradução. E mandamos. Aí no processo de fazer a inscrição, foi onde começou a entrar meus arrependimentos. Porque precisava fazer, ser sócio do pessoal do Congresso de Entomologia, acho que é Uhum. Entomology Society. Você tem que, para você participar do concurso, você tem que ser sócio desse grupo. Uhum. E é em dólar, né? E na época o dólar tava 4 e tanto. Hoje é barato, né? O dólar 4 e tanto é barato. Mas naquela época não era não, porque saiu, era 1 real e tanto. E de repente Na virou época 4. de ouro do Era muito. populismo e da economia artificial era uns US$ 70. E, É, e tava na época mais alta na época, né? uhum, de que já Mal havia sabia chegado, né? eu, É o mal valor mais alto sabia que já eu havia que chegado.
Sim, e tava um valor muito alto, era em dólar, aí tipo US$ 30 o negócio, e virava um montão. Aí você pega um universitário Uhum, que não trabalha, não ganha bolsa, não ganha nada, é muito dinheiro, é uhum, muito dinheiro. uhum. US$ 30 naquela época era muito dinheiro. Eu falei, caramba, né? Já vai vir uma paulada enorme. Aí eu tive que pagar isso. E eu paguei triste, porque falei, pô, é um negócio que não vou conseguir, porque é Tô pagando só global, pra né? É uma concorrer, né? competição. E, tipo, É, quem que vai é uma me querer? competição. Desculpa te cortar, mas é que eu acho muito legal porque eu fico tentando imaginar como foi o amadurecimento da tua visão de mundo, porque a gente no Brasil já tem um complexo de vira-lata. Aí quando você sai do interior e vê São Paulo como, assim, um negócio muito mais avançado que a sua cidadezinha nunca vai chegar, e parece que os Estados Unidos, Orlando, por exemplo, é muito maior do que isso. E parece que o pessoal aqui estrangeiro tem superpoderes, porque a gente vê desde de pequeno como que é o mundo fora. É, E você tem uma visão não só muito grandiosa do outro, como muito pequena de si, né? Eu lembro também é. que quando eu tinha uns 16 anos, o meu sonho não era ir pro Japão, eu queria fazer intercâmbio nos Estados Unidos, porque eu adorava, eu era que nem esse imbecil aí do Holiday, esse deputado aí. Eu falava, não, os Estados Unidos é um baita do país, os caras manjam pra caramba, tem. e, e e aí, com o tempo, você vai tendo contato e vai fazendo intercâmbios e você vai vendo que a gente é como a gente, né? E, enfim, desculpa te cortar, mas é só para criar um gancho porque as pessoas vão poder contrapor com a visão que você tem hoje, né? Mas como era antes. Do tipo, nunca os caras vão me chamar porque eu sou do interior de um país periférico, né? Então, e eu sempre fui de interior, então é uma coisa muito acima do que eu podia imaginar. Uhum, Aí eu falei, pô, lá em Orlando, vou estar competindo com o mundo inteiro, porque a vaga é pouca vaga, né? Acho que tinha 4 ou 5 vagas uhum. pro mundo. Acho que era 5 vagas pro mundo, coisa assim. Eu falei, caralho, né? Mas vamos lá, né? Eu sou assim, eu faço, mas sabendo que não vai dar certo. Eu faço sabendo que não vai dar certo. Sempre foi assim da minha vida. Sei que não vai dar certo, mas eu vou fazer. Sempre foi assim. Mas enfim, vamos lá, né? Triste, arrependido já, porque eu já achava que não ia dar certo. Gastar um montão de dinheiro que eu já não tinha. Aí passou uns tempos, alguns meses, né? Passou alguns meses, e eu recebi um e-mail falando, congratulations. Escrito em inglês, foi, ué, o que é esse e-mail aqui? Eu achei que era scam, né? Algum golpe. Já tava achando que era algum golpe. Começa, congratulations, Meu você ganhou um tio avô prêmio. era rei num país africano e eu herdei uma bolada. É, tipo isso, é golpe isso aqui, né? Aí eu comecei a ler a Sociedade de Entomologia e falei, caramba, a Sociedade de Entomologia já tinha até esquecido, porque fazia tempo. Falei, caramba, não é golpe não. Aí eu comecei a ler o texto, e aí eles falaram, não, porque você conseguiu ganhar, você ganhou. Acho que era US$ 1.500 que eles iam me dar. Que eles me deram, né? Na época eu tô pensando no Fábio, naquele momento, né? Que eles iam Tipo, me dar. US$ 30 era um puta dinheirão, o cara ganhou 1.500. É, 1.500, eu falei, caralho, olha só. E, e o convite, né, pro ingresso, a apresentação do pôster, era um pôster, não era apresentação de artigo em palestra, era um pôster, né, um standard de pôster. Falei, caramba, aí no texto eles fizeram todo um floreio, né? Não, porque tinha não sei quantas pessoas, de não sei quantos países diferentes, nós te escolheu, eles gostam, né, de fazer isso, de Uhum. fazer você se sentir especial. Uhum. Aí, todo floreiozinho lá no e-mail, né? Falei, caramba, né? Feliz pra caramba. Nesse dia eu tinha que ir pro laboratório trabalhar. E eu fui lá pro laboratório, né? Cheguei e eu abri o. Eu deixei no computador lá do laboratório, deixei aberto o e-mail. E lá, sempre quando é 4 horas da tarde, a gente se reúne pra tomar café e se atualizar, né? Do que aconteceu no dia e tal, bater Uhum. papo. Aí meu orientador veio pra tomar café às 4 horas e falei, você lembra lá do Congresso de Entomologia? Eu consegui ganhar, né? Meu orientador olhou pra minha cara assim, você tá mentindo, né? Você tá zoando. Eu falei, nem ele tava acreditando. Porque eu sou todo relaxado com as coisas, é fácil, você tá me zoando.
Aí depois eu entendi porque que ele achou que ele tava me zoando, porque a minha colega, todo mundo do laboratório mandou, né? Uhum. Pra se candidatar. E essa minha colega, ela ganhou também. Aí ele não tava acreditando, ele achou que era zoeira minha, porque só tinha cinco Caramba, vagas. e o cara passou E dois. duas do mesmo lugar, do mesmo laboratório. Aí foi a minha colega e eu. Aí eu mostrei e-mail pra ele, ele acreditou. Eu falei, caramba, você conseguiu mesmo? Aí eu falei, pô, agora eu vou ter que pagar a passagem em dólar pra ir com vocês lá, porque eu não vou deixar vocês dois doidos lá sozinhos, não. Aí ele foi com a gente, né? Ele foi com a gente lá da suporte. Sensacional. E aí deu uma renovação, né, pra minha autoestima de estar lá no laboratório, na faculdade. Falei, pô, todo o sacrifício que eu fiz, porque as coletas que eu fazia do experimento era toda semana, todo domingo. Já tinha quase 2 anos que eu tava fazendo isso todo domingo, sem feriado, sem nada. Aí falei, pô, valeu a pena, né? Olha só isso. Meu, a tua história ela E pode influenciar positivamente tanta gente, mas tanta gente. Porque a gente vive numa sociedade de Instagram onde todo mundo é super-herói, todo mundo é é, super especial. E aí você fala, não tem nem por que eu tentar. Mas aí as pessoas elas estão mais preocupadas em aparentar do que em ser de fato. E se você senta a bunda na cadeira e estuda, você começa a deixar para trás um monte de gente que você está preocupado com a aparência e com a foto. E a gente acha que no Brasil a gente é burro. A gente não é burro, é que não tem oportunidade para todo mundo, mas quem tem a oportunidade estuda igual todo mundo. E eventualmente você se destaca porque você se esforçou numa coisa que todo mundo deixou de lado. E aí você sim. é reconhecido e esse teu conhecimento ele tem valor. Todo especialista acha que o conhecimento dele não tem valor. Por quê? Porque é muito óbvio para ele. Então, como você sabe, tipo, deixa de ter valor porque você sabe, e valor, ele tá na escassez, né? Ele tá naquilo que você não sabe. Mas só quando o outro Uhum. te enxerga que ele fala, caramba, esse cara manja muito desse assunto. E aí você é recompensado da maneira que você foi. E eu acho que simplesmente de eu te colocar aqui e falar, olha como que o Fábio eu posso, a gente pode ajudar muita gente que está começando agora e que não consegue reconhecer o próprio valor e que está deixando de se empenhar como poderia porque acha que não daria resultado, mas o resultado vem, né? Olha a tua história. Não tem oportunidade para todo mundo, mas se você não tivesse feito, apesar de não acreditar que conseguiria, É, onde você estaria agora, né? Essa é a pergunta. é. Mas isso é muito frequente, esse tipo de história. Eu vejo muito, Uhum. assim, na parte acadêmica, né, de faculdade. Eu tô falando da minha realidade que eu tive. É muito frequente isso. A pessoa achava que não ia conseguir nada e manda e dá certo e aí aparece a oportunidade, vai aparecendo. Às vezes de coisa que você menos espera, de lá sai alguma coisa que muda, assim, completamente o roteiro que você tinha planejado, né, pra sua vida. Aí, enfim, continuando a história, aí foi uma outra aventura, né, porque tinha que tirar o visto. Um visto americano, um passaporte, e era em dólar o visto. E eu tava Uhum. reclamando dos US$ 30, eu acho que o visto era US$ 100, eu acho agora, 80 ou US$ 100 o visto, e falei, caramba, vai ser mais uma pedradona agora pra tirar o visto. Aí eu tirei o visto, eu tive que ir pra São Paulo, no consulado de lá, e aí eu lembro que nessa época eu tava trabalhando de garçom, porque eu ficava meio incomodado, né, de ficar pedindo dinheiro pros meus pais e tal, e eu trabalhava de garçom de fim de semana. Uhum. Aí com o dinheiro que eu consegui trabalhando no fim de semana, eu consegui pagar a passagem, né, pra ir pra São Paulo. Aí eu pensei, pô, vou fazer tatuagem, né? E é a primeira vez, né, minha rebeldia de pós-adolescente, vou fazer uma tatuagem aqui. Vai ser importante esse momento, pra depois da história, vai ser importante esse momento. Daí eu fiz uma tatuagem lá, e eu fiquei muito contente, porque falei, caramba, né? Eu trabalhei de garçom, consegui fazer tatuagem, tô aqui em São Paulo, tirando visto pra ir pros Estados Unidos. E é a coisa que eu nunca imaginei na minha vida que daria, né? Uhum.
E só de estar em São Paulo eu já fiquei todo maravilhado. Falei, caramba, olha só essa cidade, os metrô, os ratos correndo no metrô. Eu nunca tinha visto o rato correndo na rua. Cheguei lá, eu vi e falei, caramba, olha só esse rato que da hora. Eu nunca tinha visto um Nossa, rato correndo. trânsito, cara. Os caras aqui na Rebouças parados há 40 minutos. Os carros, e eu parando, olhando as coisas com cara de turista, né? E as pessoas só querendo ir pro trabalho com cara feio, e eu lá, com cara de turista. Aí eu lembro que indo pro consulado pra fazer entrevista, né? Pra tirar o visto. Nosso consulado de São Paulo, ele é meio difícil de chegar lá. E ao redor dele tem várias pessoas que vendem armário pra você guardar suas coisas, porque você não pode entrar lá dentro com bolsa, com celular, com nada. Aí fica um monte de gente em volta, vendendo armário. Não, a gente paga aqui, paga um tanto aqui, a gente guarda pra você as coisas, não sei o que. E eu já fui pra lá sem dinheiro nenhum, tava o dinheiro contadinho. Eu falei, caramba, eu não perdi, eu não tava esperando que não podia entrar lá com sem as coisas, que ele tem que deixar em algum lugar. Eu falei, caramba, o dinheiro tá contadinho, não tem como pagar isso aqui não. Aí o cara, não, paga aqui, acho que era 10, 15 reais, alguma coisa assim. 10 reais acho, cada 10 minutos, alguma coisa assim. Eu falei, não tenho, não tenho não. Aí falou, mas onde você vai guardar tuas coisas? Vou largar por aí, eu esconder em qualquer lugar, celular velho, mesmo, as coisas tudo velho. Falei, vamos guardar em qualquer lugar. Aí o que eu fiz? Perto da... Eu tava procurando alguma casa ali perto e pra pedir pra pessoa guardar pra mim, né? Aí eu vi um senhorzinho. Eu lembro até hoje, tava uma casa de esquina, tinha um senhorzinho sentado na cadeira, eu olhei assim, oi, e aí? E eu já não era muito sociável, então foi uma aventura em tanto falar o cara que eu não conheço, mas era um momento de necessidade, né? Parece que eu tô lendo um mangá japonês, assim. Aí eu falei, tem como você guardar meu celular aqui pra eu poder tirar o visto, o visto ali, né, que eles não deixam entrar com o celular, com as coisas. Eu falei, não, guarda aí, deixa aí que eu vou guardar pra você. Beleza, obrigado. Aí falou, você vai roubar minhas coisas também? Foda-se, já. É coisa velha mesmo. Enfim, só de estar lá já tava legal, sabe? Já tinha valido a pena. Aí eu fiz a entrevista, a moça, era uma mulher, ela começou a fazer perguntas falando tudo em inglês, né? Eles não falavam português. Tudo em inglês, eu não entendi direito, falei, cara, o que essa mulher tá falando? Aí entendi, falei, pra que você tá indo lá? Falei, congresso aí, proofs. Aí eu mostrei, né, eu tinha impresso o e-mail, aí eu mostrei esse papel aqui, ó, tô indo lá pro congresso e tal, e o dinheiro já tá certo aqui e tal. Aí eu falei, não, beleza, aí ela carimbou o papelzinho lá que tinha que entregar depois em outro lugar, e deu certo o visto. Aí eu voltei pra São Paulo depois, pra buscar o visto. Caramba, que burocracia. E beleza. Eu morava em São Paulo, eu nunca parei pra pensar assim na comodidade de morar em São Paulo em relação a isso, por exemplo. Não, mas foi difícil, viu? Foi difícil ter que sair de Ilha Solteira, lá pra São Paulo, chegar de madrugada, eu cheguei 5 da manhã, na época que os ratos estavam correndo na rua. Cheguei lá 5 da manhã, aí tinha que achar o lugar, eu nunca tinha ido pra cidade grande assim, eu fui sozinho, sabe? Não tinha Google Maps, meu celular não rodava. Eu não sei como eu consegui chegar lá, acho que se fosse hoje em dia eu não ia dar conta. Eu lembro que em 2010 não tinha Waze ainda, não tinha... O Waze estava para ser lançado, aí não tinha Google Maps. Até tinha, mas as pessoas elas imprimiam um mapa com as coordenadas, assim. Usava-se impressora naquela época ainda, era muito louco. Então, e eu não sei como que eu cheguei lá, porque eu não tinha internet no celular, não tinha nada, era 2016. Meu celular não instalava nada, não instalava aplicativo, nada. E eu não sei, eu te juro que eu não sei como que eu consegui achar o endereço. Eu fui pegando ônibus e apareci lá. Como eu não sei. Apareci lá. Aí depois disso tudo, chegou o dia, né, de ir, eu tive que comprar as passagens do avião, porque os $1.500 eles só iam dar na hora que eu chegasse lá. E a passagem acho que saiu
R$ 300, alguma coisa assim, em passagem. Falei, Eu achei que você ia caramba, falar eu já dólar, eu tava. falei, o cara tomou prejuízo. Não, 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 não era reais. Falei, caramba, 2000 e tanto. Aí a minha mãe me ajudou um pouco no valor e deu certo. Aí eu lembro que eu parei na conexão no México. Sempre tem a conexão no México, né? Uhum, Os Estados Unidos, acho que sempre para lá. Aí teve conexão no México. E foi eu e minha amiga, né? A gente foi no mesmo. A gente foi junto, no mesmo avião. Aí a gente ficou no México, aí tinha. De lá a gente chegou em Orlando. E quando chegou lá em Orlando, eu cheguei igual o Will Smith, sabe, na abertura, quando ele tá chegando em Beverly Hills. Ele via a casa do tio dele, a mansão, com aquela carinha assim, olhando fora do carro, assim, com aquele sorriso. Eu falei, caramba, eu cheguei daquele jeitinho lá, falei, caramba. E eu imaginando que ia ser frio, que não sei o que, e é um calor desgraçado, né? Mais quente que uhum. era na Ilha Solteira. Ilha Solteira é quente, hein? Ilha Solteira é quente É, é pra caramba. que é que lá, dependendo do lugar onde você vai, o verão é muito úmido, né? E dá a sensação E térmica ela é muito alta, né? isso, era bem úmido, bem úmido. E Orlando já é uma região, a parte de Orlando já é quente, né? A Uhum, parte da Flórida. A uhum, Flórida já é quente por si só. Aí, eu lembro que eu cheguei lá, a gente achou o hotel, e meu orientador já tava lá, que ele chegou antes. Acho que ele chegou algumas horas antes. Daí ele acompanhou a gente, né, nos lugares. Ele que foi conversando com o pessoal, uhum, pedindo as coisas, porque ele já tinha morado lá, ele morou lá, acho que 5 ou 6 anos. Então ele já conhecia uhum. como a cultura deles, o jeito de pedir as coisas e tudo. Por um lado é bom, por outro lado, você ter alguém te facilitando o caminho o tempo inteiro te impede de acabar aprendendo na marra, assim, né? É, então, mas aí eu ficar lá uma semana só, então não ia aprender muito na marra. Cara, Enfim, só compartilhando um pouco com a minha própria história. Quando eu cheguei no Japão, o meu chefe lá, ele empregava um monte de brasileiros, mas como eu era menor de idade, eu fui mandado para um lugar que não tinha nenhum. Então, assim, depois acabou aparecendo um cara acidentado lá que foi trabalhar um tempo e ele começou a traduzir umas coisas para mim, mas como esses caras tinham que literalmente me esconder, só tinha eu de brasileiro, então muito brasileiro que chegou no meio do monte de outros ficou 5, 10 anos no Japão e não aprendeu a falar o idioma. Mas eu lembro dos primeiros perrengues que eu tive que passar para conseguir entender as primeiras orientações de como trabalhar. E acabou sendo bom, né? Porque eu fui meio que forçado a aprender a me comunicar, conseguir me comunicar de algum jeito. E aí vale tudo, né? Quando você percebe que você não está sendo olhado e julgado por outra pessoa da sua terra, e parece besta, mas a gente é muito apegado a isso, aí você descobre maneiras de se comunicar que talvez você não fosse capaz se tivesse alguém podendo traduzir ali para você, ser intérprete para você. isso é verdade, hein? Vamos abordar esse assunto mais pra frente. Sim. Vamos abordar esse assunto. E aí lá no Congresso foi aventura pra ir até no banco, pra pegar o dinheiro que tinha que ir no banco, sacar. É meio antigo o povo lá, tudo Uhum. leva o papelzinho e tal e pega, não é digital, nada. Aí a gente pegou um Uber, aí a moça era uma mulher, a motorista, ela vem contando um monte de coisa e não entendi nada, só yes, só yes, ok, só yes aqui. Aí a gente chegou no banco, pegamos umas coisas lá, o dinheiro, era dinheiro em nota, aí eu falei, caramba, né? US$ 1.500 no bolso guardado assim. Aí eu falei assim, aqui é outro mundo, né? Aqui é segurança, não sei o que. E não era, mas o meu daquela época, eu achava que era. Mas aqui não é assim, não, eu corri um risco grande. Mas enfim. Aí começou o congresso e gente do mundo inteiro. Gente do mundo inteiro. Lá eu falei, caramba, tem galera do mundo inteiro, gente da França, da China, da, do russo, bielorrusso, tinha de tudo. Aí o meu orientador obrigou a gente a ficar assistindo as apresentações, era tudo em inglês, não entendia nada, Uhum. e a maioria era outros gringos falando inglês, só que não falava inglês bonitinho que a gente vê em filme, era inglês
cheio de sotaque, francês falando inglês, não dava pra entender nada. Difícil de caramba. E é outra coisa na realidade que o povo não fala igual em filme, não. Ele fala tudo cheio de sotaque, tudo esquisito, é difícil entender de começo. Aí eu lembro que um dia eu escapei, quer saber, não vou ficar aqui não, eu vou escapar, eu matei um dia de apresentação, porque eu ia perder a oportunidade de conhecer a cidade, conhecer as coisas, só assistindo coisas que eu não entendia. E aí nesse dia que eu saí pra andar pela cidade, não é grande, Orlando não é uma cidade grande. É fácil de ir nos lugares assim, pelo menos as partes que eu fui, assim, é fácil de andar, não é complicado não. E eu não cheguei na Disney, foi uma decepção também. Eu não cheguei na Disney, é muito caro, acho que era $150, alguma coisa assim, pra ir lá. E aí ficaram, não vai dar Disney, Disney não vai dar não, acho que só no turismo pela cidade mesmo. Aí eu lembro que eu comprei um celular novo, porque o meu não prestava mais. Que futuramente foi roubado, obrigado senhor ladrão aí, comprou meu celular. E um tênis, eu acho que foi isso. E eu fiquei muito feliz porque foi a primeira vez que eu consegui comprar algum material, sabe, de valor assim, fruto do meu esforço. Fiquei, caramba, olha só aí. E de um esforço intelectual, né, que pra gente tem um valor diferente de você trabalhar de garçom, por exemplo. Então, aí eu fiquei, caramba, isso tudo... Aqueles perrengues, os dias que eu passei acordado escrevendo coisa, tá aqui, deu resultado. E aí depois no último dia teve uma reunião com o pessoal da entomologia. E essa é uma parte que eu... não vou dizer que eu me arrependo, mas é que eu não sabia muito inglês, eu não conseguia conversar com ninguém, né? Mas tinha os caras mais pica assim do mundo, tudo reunido num lugar só de entomologia, sabe? O pessoal da entomologia. Tudo reunido num lugar só, trocando ideia, conversando. Falei, caramba. E hoje eu penso a oportunidade que eu perdi ali, sabe? De conversar, de trocar ideia com o pessoal. Que tá bem mais tempo que eu nesse lugar. E o meu orientador é um deles, sabe? Falei, caramba, olha só. E é por isso que eu falo vai um pouco da sorte dos contatos que você faz na faculdade. Porque se você arruma um orientador muito bom, ele te leva a contatos fodas, igual esse churrasquinho aí da entomologia. Se eu fosse por conta, eu não ia ter isso. Porque eu não conheço os caras, eu não conheço ninguém. Quem conhecia era o meu orientador, que conhecia eles, que apresentou a gente, levou pra gente. Eles vinham tentar conversar comigo, eu não conseguia falar nada, só honrar e eu só ficava ouvindo. Ok. Eu não entendia nada, eu só ouvindo. Aí... Passando dessa parte, teve a greve dos professores, né? Quem é universitário nessa época lembra muito bem, porque a gente atrasou um ano na nossa formatura por causa da greve dos professores. Aí eu trazei um ano para me formar. E depois, assim que eu me formei, eu queria fazer mestrado, porque eu tava com isso na cabeça, né? Porque eu fiquei tão encantado com as coisas lá e de ter dado certo, né, meu projeto e tal, foi reconhecido, eu penso, pô, tem material bom aqui, né, acho que dá pra investir nisso e eu acho que eu consigo pegar um intercâmbio. E sabe o que é foda, desculpa te tesourar, é porque, você entra numa faculdade pública, você se mata de estudar e a única luz que você vê no horizonte, assim, é de disponibilizar esse conhecimento para fora, porque lá os caras estão contratando e recompensando gente que estuda e produz conhecimento, né? E isso é foda, você não consegue falar, puta, eu vou estudar aqui porque alguma empresa brasileira ou algum grupo científico brasileiro vai me contratar e eu vou poder colaborar com o crescimento do meu país. É literalmente fazer todo um investimento na sua formação para você vender isso para alguma universidade ou para alguma empresa estrangeira. E isso me parte o coração, mas isso não é culpa tua e você não tem que deixar de vender isso para fora, né? Afinal de contas. Então, e culturalmente interno dentro das faculdades é assim também, porque as próprias pessoas lá se incentivam a ir para fora, sim, apresentar fora, fazer porque a bolsa fora. É de fome. E a bolsa é assim, eu vou passar fome, vou estudar porque alguém vai me reconhecer. Só que você sabe que esse alguém é sempre alguém de fora. Por quê? Porque você tá vendo seus colegas sendo pescados, né?
Ah, fulano conseguiu uma bolsa na França, fulano vai pro Japão agora, fulano tá indo pra... E isso é foda, porque você fala, nossa, uma hora vai chegar a minha vez. E aí você aumenta mais ainda e ratifica ainda, mais ainda esse preconceito que a gente tem de que no Brasil conhecimento não dá em nada, né? Isso, e até vinha do meu orientador mesmo, às vezes tinha um trabalho bom e queria publicar, falava, você não vai publicar em revista brasileira não, que não presta, vai publicar em numa gringa. E tem essa visão, sabe, internamente entre Uhum. os acadêmicos, de não publicar em revista brasileira, porque só quando o trabalho é mais fraco, sabe, os trabalhos mais fracos a gente publica nas brasileiras, Pra gerar porque volume, tem né? pouco É. impacto. Pra Pra gerar gerar volume, porque tem bibliografia. pouco Uhum. impacto. É. E, e aí, ah, assim que eu terminei a faculdade, eu tava meio desanimado de novo, porque a parte dura da carreira acadêmica é que quando a gente termina, a gente tem que resetar nossa vida de novo. Porque Uhum. você passou, eu, né, no caso, passei quase 6 anos na faculdade, e aí tudo que você construiu lá, as amizades que você fez, tudo que você conquistou naquele lugar, você perde tudo, porque acabou, aí você não fica mais na cidade, porque você não tem emprego lá, aí você tem que Aí você tentar outro reseta tudo de lugar, uma vez. começar Você tudo de precisa novo. dar um rumo na sua vida e É, sem nenhum amigo por completamente. perto, sem nenhum colega por perto e sem a rotina que você tinha antes, né? E É, aí você olha pro seu diploma e ele é tipo de antropologia. Não tô tirando sarro, eu tô dizendo que é muito difícil. É uma faculdade que eu faria antropologia, eu sou apaixonado por isso. O estudo do ser humano que envolve tudo, sociologia, filosofia, mistura tudo ali. Mas e aí? Você vai arrumar emprego onde com isso? é. Aí a vida reseta completamente e a mentalidade que eu tinha, que eu acho que a maioria das pessoas que tem, que assim, que saiu da escola e já foi pra faculdade, a mentalidade maior das pessoas, que é dos meus colegas de turma, Uhum, acabou a faculdade e vai fazer mestrado. Ninguém pensa em procurar emprego. uhum. Quase ninguém. Tipo, todo mundo pensa na cabeça primeiro, não, vou tentar mestrado, aí se não der certo, eu vou atrás de emprego. Aí tem isso na cabeça. E eu tava meio desanimado com isso, com o mestrado, porque eu tava muito. É muito estressante, sabe? Essa parte, assim, de ter que resetar a vida tudo de novo e não ter certeza se vai conseguir, se não vai, porque tem que Uhum. fazer prova, tem que ter o projeto aprovado, burocracia, né? E acontecia, e eu vi de perto acontecendo algo que eu vou expor aqui, que eu vou expor aqui para todos ouvirem, em faculdade pública, principalmente de cidades de interior, é comum eles abrirem uma vaga para professor, né? Para professor universitário, eles abrem a vaga com muito de detalhar, precisa ser professor formado em tal, saber francês, saber inglês, saber não sei o que, Que a saber vaga é não sei o que, marcada. é uma lista enorme. Uhum. Aí falei, nossa, que sorte a nossa, né? O fulaninho orientado do fulaninho lá tem tudo isso aí, nossa, que sorte a nossa. Sim. Ele se encaixa perfeitinho. E eu vi isso acontecendo no. Eu vi isso acontecendo mais de uma vez. E inclusive tem uma história engraçada, né? Tem dois professores que eles entraram novos, porque na época que eu entrei foi uma época que tinha muita gente aposentando. Uhum. Professor, mas tava tudo aposentando e várias vezes aposentaram de uma vez. Então eles abriram várias contratações novas, né? E tinha duas vagas que já era vaga marcada, né? Uhum. Já era orientada de não sei quem e outra fulaninha que ia vir não sei da onde, já tava meio que marcado. E quem passou no processo de seleção não foi nenhum dos dois. Foi outros dois professores. E meio que eles ficaram meio por um período, né? Ficaram de rixinha com eles, porque não era pra ser você aqui. Os professores mais antigos, né? Aí por que eles conseguiram entrar lá? Porque quando eles foram fazer a prova, eles eles fizeram uma prova tão bem feita, gabaritou o negócio da prova. E o currículo impecável, sabe? Então era o suprassumo do suprassumo das pessoas e eles conseguiram, porque aí não tinha como questionar, sabe? Uhum. Não tinha como deixar a vaga marcada, porque os outros dois lá tinham um currículo tão foda e foram tão bem na prova que não tinha como questionar isso. Não dá. Não dá não. Aí eles entraram. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, caramba, né? Pra mim conseguir isso, tem que ser muito acima da média.
E não é, às vezes não, às vezes sim, às vezes não. Depende, vai muito do momento e da sorte que você tem ali na época. Se a gente tivesse a ciência mais fomentada, aí as pessoas não fariam matérias acadêmicas somente para virarem professores, né? É, Porque hoje, se você se forma em antropologia, o que você vai fazer? Você vai dar aula? Se você só forma em sociologia, depende da vaga. Mas a maioria das várias acadêmicas, o máximo que você vai poder fazer é substituir o seu orientador e pegar a vaga dele. O seu professor e pegar a vaga dele. E como é, a turma tem 60 pessoas, 60 alunos, não tem vaga para substituto do professor para todo mundo. E isso é. que é uma merda, né? Aí você fala, não, vou E dirigir Uber aí. não só isso, como boa parte dos professores universitários, eles não são preparados para ser professor. Aham, Eles não têm didática, eles não sabem dar aula direito. aham. É raro ter um professor que sabe dar uma aula boa, assim. Você sabe que o cara é bom, que ele tem. Todo mundo que tá lá geralmente é bom, cara, tem conhecimento, não é qualquer pessoa. Porque ele passou anos estudando o negócio, ele sabe. Então, Mas você saber ensinar isso pra alguém é outra coisa. como eu morava ali do lado da USP, no Butantã, vira e mexe não tinha nada pra fazer à tarde e eu ia assistir umas aulas aleatórias lá. E é realmente difícil, porque às vezes você pega um cara que manja muito, mas ele não tem didática e ele não consegue dispor isso de maneira acessível. Tanto que, claro, tem exceções, mas a grande maioria do pessoal se forma sozinho, né? Com leitura própria e alguns pedidos de esclarecimento. Então tem muita gente que falta aula para estudar e depois vai tirar dúvida com o professor no momento de folga dele. É. E, e boa parte, muitos, né, dos professores de faculdade, tem que ter doutorado pra estar ali. E o cara tá ali dando aula não é porque ele quer, é porque ele passou a vida dele estudando um negócio. Às vezes o professor de química tá estudando fungo, alguma coisa assim, e ele gosta de trabalhar com isso, só que a única forma que ele tem pra trabalhar com isso é sendo professor da faculdade. Uhum. Porque não tem empresa que contrata pesquisa. Você tem, e no Brasil você é obrigado a ser professor. Se você tá na faculdade fazendo pesquisa, você tem que ser professor. Uhum. Você não pode ser um funcionário da faculdade que tá lá fazendo pesquisa, você tem que ser professor. Aí vem muita gente que não tem didática, não sabe dar aula, que nunca deu aula na vida e tá lá. Que foda. Aí, juntou essas coisas tudo, né? Eu falei, pô, tem que resitar minha vida de novo com mestrado, mas beleza, vamos lá. E eu queria fazer faculdade em Curitiba. E na época eu tinha que fazer em Viçosa. Eu tentei, né, fazer em Viçosa. Eu viajei pra Viçosa. Foi uma das piores viagens que eu tive na minha vida. Eu não tô falando que Viçosa é ruim, tô falando do caminho pra chegar até lá. Uhum. Nossa senhora, só o ônibus pra ir, ele atrasou 6 horas. O ônibus pra Meu ir pra lá Deus. chegou 6 horas atrasado. Fiquei 6 horas. Eu já tinha chegado antes pra não perder o ônibus. E ele demorou mais 6 horas pra chegar. E eu já achava que eu perdi o ônibus, né? Falei, pô, será que eu sou besta? Então acontece frequentemente isso, né? Às vezes eu passo o ônibus e eu nem percebo. Mas não, eu fiquei lá e não veio o ônibus. E foi coisa de um dia e tanto, assim, pra chegar em Viço de Ilha Solteira até Viçosa. Viagem muito grande. E esse ônibus atrasou e eu não consegui pegar o outro ônibus que eu tinha que pegar em Belo Horizonte. Aí eu tive que dormir em Belo Horizonte. No improviso, eu achei um hotelzinho mais baratinho que tinha lá perto. Pra depois pegar outro ônibus e ir pra Viçosa. Eu desci na cidade errada ainda. Eu sou tonto e não tinha Google. Enfim, eu não sei como que eu cheguei lá também, mas eu cheguei lá. E eu notei o quanto que é diferente um estado pro outro. Porque a parte de Minas, a parte geológica, assim, né? Os biomas, a parte geológica, a estrada, o jeito que é a cidade, é muito diferente de São Paulo. Uhum. Muito diferente. O jeito das casas, a forma que a cidade funciona é bem diferente. Uhum. E eu cheguei lá, fiz a prova.
tal, e eu pensei, pô, tá no papo, né? A provinha não foi difícil, consegui responder tudo. A concorrência era pequena, falei, pô, beleza, né? Tá no papo. Pra cá que eu vou vir. Aí voltei pra casa alguns dias depois saiu o resultado, né? Eu fiquei lá, um dos últimos da lista, eu fiquei, carai, que merda, eu não fazia Como não, assim? fazer Viçosa não. Eu fiquei, carai, né? Eu tava todo confiante, não dei conta. Aí depois abriu a vaga pra entomologia de Curitiba. Aí eu falei, vou tentar. E Curitiba era uma cidade que eu sempre quis ir. Eu sempre tive vontade de morar lá. E E eu fiquei motivado. Viçosa não tava tão motivado assim, mas Curitiba eu fiquei muito motivado, sabe? E era o tudo ou nada. Uhum. Porque depois daquilo, ia acabar meu período da faculdade e eu ia ter que arrumar emprego. E eu sabia que se eu fosse arrumar emprego e trabalhasse com outra coisa, eu não ia mais tentar isso, né? Porque Uhum. eu não ia ter tempo pra estudar essas coisas. É o tudo ou nada. Aí eu me dediquei 100%. Foi insano. Eu estudei muito, mas muito mesmo. Foi a época que eu comecei a fazer caminhada ouvindo podcast. Inclusive, eu quero deixar recomendação aqui para quem gosta de ciências. Tem um podcast que chama Dragões de Garagem. Tem no site deles e tem no Spotify também. É uns assuntos muito bons, a gente acadêmica assim que faz projeto, eles convidam algum especialista e bate papo de coisas aleatórias assim, né, sobre biologia, sobre química, física também. E eu lembro que eu tinha um dos caras que participa desse podcast, ele é entomólogo. Então eles têm bastantes episódios com entomologia, né? Uhum. A parte de ecologia também, que usa bastante, é tópico da prova também. E eu devorei esses podcasts, eu aprendi muita coisa. Eu gostava de fazer caminhada ouvindo, né? Caminhando e aprendendo. Uhum. E aí, quando faltava uma semana pra ir fazer a prova, o meu pai viu minha tatuagem que eu tinha feito lá em São Paulo. Puxei o gancho lá de longe. Lá de longe, Uhum. eu não falei a toda a tatuagem não. E o meu pai é da polícia, não gosta, né, dessas coisas. Eu nunca vi meu pai com uma cara de decepcionado tão grande. E tava pra me expulsar de casa. Eu fiz uma tatuagem. Aí eu falei, caralho, né? Se eu não passar agora, eu tô lascado. Porque meu pai vai me expulsar de casa e tal. E vai Caramba, lá eu cara. pra Curitiba. Não, foi. Nossa, meu coração desesperou. E nessa semana eu estudei com, com a vontade de 100 mil soldados romanos. Porque eu tenho que passar. Não tem como não passar. Tem que passar nisso aqui, senão eu tô lascado. Daí eu fui pra Curitiba fazer a prova. E aí era a prova teórica e a prova de inglês. Eram duas provas. Aí eu fiz a prova teórica e eu consegui, sabe, responder tudo. Acho que uma pergunta lá eram uns 4 ou 5 perguntas. Só que eram perguntas bem complexas, sabe? Não era Uhum. de 2 linhas, era pergunta que você escreve um monte. Era perguntas bem elaboradas, assim. Bem difícil elaborada. E, e eu tava preparado para isso, porque eu estudei muito. A forma que eu aprendo não é só lendo, eu gosto de aprender pegando o mesmo assunto de lugares diferentes. Uhum. Eu gosto de ler num livro, aí o mesmo assunto ver um vídeo, aí o mesmo assunto ouvir um podcast Uhum. sobre a mesma coisa. Eu aprendo melhor assim. E eu tinha estudado muito, né? Eu respondi as coisas lá. Aí na hora que eu terminei a prova, na hora que a galera se reúne, né? A turma se reúne pra falar, aquela questão lá que você respondeu, sabe? Aí eu não gosto disso porque eu fico triste, porque sempre o povo começa a falar umas coisas que eu respondi errado, aí o povo começou a falar, falei, caramba, eu não respondi isso, eu respondi totalmente diferente. Aí os caras, não, né? Porque é isso aí mesmo, né? É isso, eu pus isso, porque eu li não sei na onde que era isso. E eu lá falei, caramba, eu vou sair de perto porque eu vou ficar triste, não ficar ouvindo eles falando da prova, não. Aí. Aí já tava, caramba, né? Já tem umas duas das 5, já tem duas ali que eu acho que não acertei não, porque só de escutar o povo ali falando, tô lascado, né? Tem que brilhar na prova de inglês. Aí foi a prova de inglês. Na época que eu comecei a estudar pra essa prova, acho que foi quando eu conheci o seu canal, Senhorito Fausto. Lá no
Eu É tava Faust of the jogando Storm. HOTS também. Faust of Storm, eu tava jogando HOTS e quando começo a jogar um jogo novo, eu gosto de entrar nas comunidades, né? Fazer parte da comunidade. E eu entrei num grupo do Facebook de HOTS, aí apareceu um vídeo lá no timeline do Facebook, HOTS em inglês. Eu falei, caramba, né? Que genial. Jogando e aprendendo inglês. Como isso aqui é genial demais. Eu lembro que eu fiquei eu fiquei impressionado. Falei, caramba, o cara pensou. Porque eu acho Da que eu aula de tava inglês pro jogando jogo. de Shen e falando de Present Perfect. Foi um negócio assim, né? Eu não lembro do que era, mas eu lembro que era HOTS e tinha inglês lá. E era na época que eu tava buscando conteúdo pra estudar inglês pra essa prova. Aí. Aí beleza, aí chegou a prova, a primeira questão tinha um textinho, era de interpretação. Eu falei, tá no papo, era duas questões só que tinha na prova, duas questões. A primeira, beleza, respondi aqui, tava até contentinho. Pô, em inglês eu quase não sei nada e dei conta de responder aqui, né? Aí veio a questão 2. Questão 2 tinha um puta de um textão grande. Aí no final tava escrito assim, traduz o texto. A prova era isso, traduz o texto, era um textão enorme. Falei, caralho, ó o pulo do gato, né? Porque se você é uma pessoa que não sabe muito bem inglês, olhando ali no dicionário, porque podia usar o dicionário na prova. Não dá tempo de você olhar Procurar palavra por palavra. as palavras e fazer, não dá tempo. E esse é um problema que a gente corre, não só correr pelo conhecimento, como correr pelo tempo. Você não tem, o tempo é pequeno. A prova ela é feita A para não dar pergunta tempo de grande, fazer, né? você não tem muito tempo para pensar, a prova é grande, extensa. E nesse lugar, quando sai a lista de candidatos, eu sabia quem seriam o pessoal que ia estar lá. E em Curitiba, a vaga não é todo mundo faz a prova e os melhores é por grupo. Por exemplo, cada orientador que vai te orientar lá, ele tem um número de vagas. Aí você vai competir só com quem tá com aquele orientador. Então, eu que era da parte de besouros, era eu e outro rapaz, acho que tinha três, eu e outro rapaz pra essa vaga, pra esse orientador. E esse outro rapaz era o orientado do que seria meu orientador. Aí, e eu já tava com aquela mentalidade, pô, a vaga já é dele, né? Eu tenho que ir muito bem na prova. O cara já até tinha o texto de antemão. Mentira. Aí eu pensei, eu tenho que ir muito bem na prova, tenho que ser muito melhor que esse cara pra acontecer igual aconteceu com os professores lá da minha faculdade. Tipo, não era pra eles a vaga, só que eles foram tão bem na prova que eles conseguiram. E eu já tinha esse desafio a mais, né? O cara já é orientador e tal, já era orientado. E eu lembro que quando eu tava traduzindo o texto, eu tava correndo com o tempo, porque eu não conseguia procurar todas as palavras no dicionário, eu comecei a pular linhas, sabe? Vou cortar umas linhas aqui, pra terminar, né? Porque eu não gosto de entregar uma prova com coisa em branco, sabe? Sempre escrevo qualquer coisa, mesmo que for a coisa mais ridícula que for, eu ponho lá só pra não ficar em branco, porque já tá errado mesmo, não vou deixar em branco. Tem uma chance de uns 0,001%, enfim, aí eu fiquei cortando palavras, cortando as frases desse lá pra dar tempo. E esse cara, eu lembro que não deu nem 30 minutos direito de prova, ele pegou e já entregou a prova e foi embora. Aí eu fiquei olhando e falei, caramba, mano, o cara é fluentão no inglês. Ele não deve ter nem começado a traduzir. Então, mas o Fábio que tava lá na prova, Não eu olhei pra ele, isso. levou o dedo, eu pensei, puta, tô fudido, o cara é fluente no inglês, ele não levou dicionário. Nem usou dicionário, o cara é fluentão ali, já entregou tudo e já entregou a prova rápido. Eu errei as partes teóricas lá, né? Porque eu escutei o povo falando, falei, caralho, tô devastado, né? Enfim, eu terminei a prova, né? Porque eu entreguei a prova. Aí entreguei a prova e eu lembro que eu fui. Assim que eu entreguei a prova, eu já fui pegar um ônibus pra ir pra casa, né? Eu lembro que eu entrei no ônibus chorando. Falei, caralho, tô fudido que eu não vou passar nessa prova, meu pai tá pistola lá em casa. Aí, no meio do caminho do ônibus, acho que foi 1 ou 2 horas depois, alguém ligou no meu telefone. E era uma amiga que eu fiz nessa prova, né, que eu conversei com ela e tal. Aí a gente trocou contato.
Ela ligou pra mim, eu falei, Fábio, a gente passou. Aí eu falei, como assim a gente passou? Entra lá no site pra ver a lista. Aí eu falei, caralho, aí eu entrei ali, estava meu nome lá. Aí o Fábio chorando virou o Fábio. O Fábio completamente feliz dentro do ônibus, as pessoas sem entender nada, né? Tinha um moleque chorando, agora tem um moleque todo feliz. Eu falei, caralho, passei, eu tô garantido, né? 2 anos, porque a vaga tinha bolsa. Aí eu já ia mudar, não ia precisar mais ficar lá meu pai querendo me matar. Aí, aí, cara, que conquista, velho, que gostoso que foi isso. Foi todo aquele esforço que eu tive pra estudar e tal. E achava que não ia dar certo e deu depois. Aí de novo, né? De novo você repetindo isso. Eu falei, pô, deu certo. Mas você vê que ao longo do tempo, por que é legal compartilhar a tua história? Porque parece que você tem um padrão e esse padrão você vai ter que conviver com ele pro resto da vida. E eu não acho que em algum momento você vai ser uma pessoa exageradamente autoconfiante. Que nem o Fernando Holliday lá, que acha que sabe tudo na vida e É, que não tem nada pra aprender. Você nunca vai ser essa pessoa assim que acha que basta, mas o fato de você não deixar de fazer o seu melhor e de cumprir o seu papel, ele vai gerando resultado e aí você vai colhendo frutos, né, desse resultado. Porque o resultado não é o sim, resultado da prova, o resultado é o teu conhecimento. sim. E a gente está numa sociedade muito injusta, que às vezes pessoas que têm conhecimento não conseguem a vaga. Às vezes o cara lá ele só era ruim em inglês e ele dissertou muito bem, né? Então é muito difícil falar que alguém merece e que alguém não merece, mas você tem que estar nesse constante processo de construção, né? Sim. Muito E bacana. então, e aí deu certo, eu consegui ir pra Curitiba, eu fiquei 1 ano em Curitiba tendo a aula teórica e o outro ano eu voltei pra Ilha Solteira pra dar sequência no projeto, que era parte de coleta, que era numa mata nativa perto da faculdade. Aí até na parte da coleta minha mãe me ajudou, ela foi lá, falei, nossa, minha mãe é de ouro. Ela foi lá fazer porque eu tava em Curitiba, não tinha como eu ir pra lá. Aí ela me ajudou nessa parte, deu muito certo sim nessa parte. Ah, aí depois que eu terminei o meu primeiro ano em Curitiba, que eu voltei pra Ilha Solteira, eu já voltei tudo triste de novo, porque pô, ter que resetar minha vida de novo, né? Achar casa nova, achar lugar novo. Meus colegas da minha cidade já não estavam mais lá, porque eles se formaram e foram embora. E Uhum. vai lá, eu sem amigo nenhum, fazer amizade de novo. Só tinha um pessoal do meu laboratório, né? Que eram os mesmos que estavam lá. E aí eu terminei nessa época, quando eu voltei pra Ilha Solteira, eu comecei o aluguel lá é bem mais barato. De vida de Ilha Solteira é muito mais barato. E os R$ 1.500 que eu ganhava de bolsa em Curitiba não dava, não dava. Uhum. A Curitiba é uma cidade muito cara, Sim. o aluguel é muito alto. Eu acho que eu só consegui sobreviver lá porque eu almoçava no restaurante universitário, que é baratinho, assim, pra quem Uhum. aluno comer lá é baratinho. Mas se não fosse isso, não dava. Não dava. E eu não sei como que os estudantes de mestrado estão sobrevivendo lá. Porque subiu o preço, né, de tudo. Aham. Se naquela época que os preços já não eram muito altos, não dava. Eu lembro que eu estourava meu cartão todo mês. Todo mês eu estourava o cartão. Eu dependia de ter dos créditos para terminar o mês, sabe? Meu Deus, cara, E eu não. é desumano. Desumano. Sim, e nessa época que eu estourava meu cartão, que o dinheiro não dava, foi quando eu comecei a ter aquele sentimento de arrependimento de ter escolhido carreira universitária. Uhum. Porque eu tô gastando anos da minha vida, a bolsa que eu ganho não conta para previdência, não conta como emprego, porque eu não posso trabalhar se eu estiver ganhando bolsa. É muito ruim, é muito ruim. E esse é um ponto muito negativo. Quem ganha bolsa
pra fazer aula, você não pode ter um emprego. Aí se o valor da tua bolsa não for o suficiente pra você viver, aí boa sorte, amigão, dá teus pulos aí. Então, e aí o que acontece? Você percebe que até nesse ponto, as melhores vagas, elas são para os filhos da elite, né? É, Então os filhos da elite, eles vão fazer faculdade, eles vão fazer ensino fundamental e médio em escolas caríssimas. Aí eles vão pegar essas vagas e eles vão conseguir seguir carreira acadêmica e conseguir se projetar no mercado como raríssimos casos de especialização, porque eles tiveram um apoio ao longo da caminhada dentro de uma faculdade que supostamente era gratuita. Mas é. o pobre, ele não tem condições. Cara, você não sai do Grajaú para morar no Butantã com R$ 1.500. Não dá, Não dá, não dá, cara. Não dá pra você. não dá. Nem cubículo, nem. Não tem como. Porque. Na própria faculdade, os caras podem pedir um material que, se você não comprar, é porque você não está empenhado da maneira que deveria. E se você não É. participa, é porque você é o esperto, mão de vaca. Então, tudo vai te excluindo, né? Tudo é excludente. Assim, dá É, muita indignação de ver. então, aí tinha tudo isso, porque não dá previdência, não conta como emprego, não ganho, não tem experiência, sabe? Se eu fosse arrumar um emprego depois eu não ter experiência nenhuma, eu já tava gastando indo pro 8º ano, de que teoricamente era pra mim estar me especializando em aprender alguma coisa, ter experiência de emprego, não tinha nada. Uhum. E eu ficava com essas coisas nas cabeças, falei, caramba, né? Não tô aprendendo nada, aí eu vejo meus colegas que saíram arrumar emprego e deu certo pra eles, aí eu tô aqui me lascando. E eu já tinha na minha cabeça, né? E depois, né? Depois é o doutorado. Só que aí no doutorado o mestrado já é depressão, já é uma depressão do caramba, porque é sofrido. É noite sem dormir, as coisas dão errado e às vezes não dá tempo de resolver, tudo com prazo curto pra fazer, estresse, cobrança. É um ambiente muito estressante, é muito admirável, sabe? Quem consegue viver Uhum. nesse ambiente, Uhum. que é muito estressante, muito mesmo. E vira E eu já tava pensando, uma guerra de ego com seus colegas desgraçada também, né? porque, por exemplo, às vezes abre o concurso, vai o concurso, aí o povo do teu laboratório, todos eles estão competindo, e um vai conseguir, não Uhum. é todo mundo. Uhum. Uhum. Aí eu já tava muito desanimado com isso, porque eu já tava chegando, né, a hora, já tava acabando o mestrado, já ia acabar. Aí eu tenho que fazer o doutorado, e o doutorado é a burocracia tudo de novo. Arrumar um projeto, fazer a prova de novo, e mudar de cidade de novo, começar tudo de novo. Aí mais 5 anos, depois que acaba o doutorado, você cai no limbo de novo, porque você não sabe. Aí você tem que fazer um pós-doutorado, aí a prova de novo, mudar de estado de novo, tudo de novo. E não conta como um trabalhador, porque você não tem carteira assinada, porque você é estudante. Uhum. Eu. Aí com isso tudo, que esse pensamento, eu pensei, pô, eu não quero fazer doutorado não, porque eu não vou dar conta. Então é um ambiente muito estressante. E eu não quero ter que ficar resetando minha vida toda hora, e depois querer fazer pós, não sei o que. Aí foi quando eu voltei pra Ilha Solteira e eu consegui guardar mais dinheiro. Eu comecei a realmente colocar em prática o plano de morar fora. Que foi, Uhum. pô, aqui eu consegui guardar um dinheiro e, e eu vou tentar tirar a cidadania italiana, porque eu lembro da minha avó falando, dos parentes que tem, que o vô dela é italiano, veio da Itália, eu falei, pô, eu consigo tirar a cidadania aí. Aí eu tava com isso, eu não sabia como, nem como, aí eu sabia que eu queria, eu falei, pô, vou tirar a cidadania italiana. Aí eu comecei atrás, aí eu vi que havia burocracia, bastante burocracia, mas não é algo tão difícil assim de Uhum. conseguir. É caro, mas não é tão difícil. Não, é difícil sim, é difícil sim. Tem muita gente ouvindo esse podcast, é difícil sim. Não é fácil não, Não, é difícil. então, É difícil. eu conheci um cara no Japão que ele contratou meu trabalho de intérprete para levar ele lá para Tóquio. Aí eu fui passear, assim, às custas do cara, da necessidade dele. Aí eu fui lá no consulado italiano.
E foi muito engraçado, porque aí eu cheguei falando japonês e inglês e o cara falando português. E aí ele contou o depoimento dele e aí eu fui traduzir, né? Aí eu perguntei pro cônsul, você quer que eu traduza para japonês ou para inglês? Aí ele falou, não, eu entendi. Ele falou, eu entendo português, eu não falo, mas eu entendo. E ele começou a falar e a princípio parecia a coisa mais fácil do mundo. E o cônsul ele falou, não, isso daqui pode deixar, eu vou te dar os documentos. Mas, cara, em determinado momento o cônsul ele ficou muito puto. Ele falou, cara, eu tenho... Ele não falou essa palavra, mas eu tenho nojo desse povo que cobra documentação, serviço de despachante. Porque é muito caro, um negócio que supostamente deveria ser fácil e torna-se difícil para conseguir dar renda para esse povo nojento que faz isso. Mas aí o papo ele continuou, a gente terminou a conversa e a gente saiu de lá todo animado, porque o cônsul ele deu a orientação de que documentos precisaria e parecia um processo super simples. E aí quando ele foi destrinchar para conseguir essa documentação, realmente é muito difícil e ele viu que ele ia ter que gastar muita grana se ele não pudesse ir para Itália e buscar cada um desses documentos pedidos para dispor da maneira que foi solicitada. E aí justifica a complexidade e o trabalho dos despachantes que cobram uma fortuna para você conseguir fazer isso. Então, sim, é caro, né? É caro e demora e depende de muita gente pra fazer Sim. isso. Essa parte depende de muita gente fazer certo e rápido. Uhum. E os que faz certo e rápido é o mais caro. E aí tem o estímulo das pessoas fazerem devagar também, né? Do tipo, eu sei que se eu engavetar isso daqui, eu vou ganhar um troco do cara que vem aqui com pressa. Italiano é o brasileiro 2.0. Sim. Os caras são enrolados. Nossa senhora. Enfim, mas isso é para outro vídeo. A história da Itália, acho que dá um outro vídeo. Aí, olha que engraçado, no Japão, para você conseguir essa mesma documentação, você consegue imediatamente. Só que aí é muito capaz que você liga numa prefeitura e ele fala, manda um fax aqui de solicitação. A maneira como o Japão ele concilia o ultramoderno com o ultra antigo é assustador também. Me manda um fax aqui com a solicitação que eu te mando de volta o documento que você quer e sai na hora o negócio. É muito engraçado. Tem que esperar a carta chegar. Sim. Então, aí eu voltei pra Ilha Solteira e eu já tava com essa ideia. Pô, eu consigo guardar um dinheiro, eu vou começar a investir na cidadania italiana, né? Porque eu escutei minha avó outro dia falando que tinha uns parentes italianos, não sei o que. Aí eu fui atrás de ver o que era que precisava, como que era. Aí falei, pô, é possível, né? É possível. Vou guardar dinheiro, porque o negócio é meio caro. E eu vou terminando a mestrado aqui. E nessa época, acho que foi nessa época que o seu canal voltou à vida, que você começou a gravar vídeo de BDO. Eu lembro que eu comecei a fazer vídeo de HOTS e aí eu parei e aí eu fiquei um tempão, porque eu tava no fundo do poço com a minha depressão também e não tava fazendo nada. E aí de repente apareceu o BDO e eu falei, cara, eu vou... BDO foi um jogo que me salvou, assim, no momento de necessidade. Eu lembro que você era todo empolgado, você descobria as coisas, você gravava vídeo, então galera... Eu falava, assim, descobri um negócio aqui. Aí você dava as liçãozinhas de moral pros caras que paravam de jogar porque quebrou o pen. Fausto Coach. E o Fausto Coach. Aí foi na época que eu comecei a tentar jogar BDO também, não durou muito tempo. Porque eu me sentia escravo do jogo. Porque você tem que dedicar muito tempo. Um jogo muito frustrante. Se eu não desse aula lá fazendo life skill, eu não teria levado adiante, não. É muito escravizante mesmo. Então, aí foi na época que o canal voltou à tona que eu comecei a voltar a ouvir os vídeos e tal. Aí nesse meio caminho eu descobri que você era professor de inglês. Em algum dos vídeos que você falou lá, eu falei, pô, o cara é professor, né? E aí, assim que eu terminei um mestrado, eu não queria, eu nem tentei doutorado. Porque eu já tava com essa ideia de cidadania, né? Uhum. E um primo meu, ele conseguiu puxar os documentos e tirou do nada, assim.
Acho que ninguém nem sabia que eu tava querendo tirar a cidadania e do nada apareceu um primo lá que fez o documento. Falei, caramba, o cara fez o documento e tal, e vem da mesma família. Aí eu incentivei, né? Incentivei os parentes, porque pra ficar mais barato, pra É tipo, rachar as vamos todo contas, mundo pedir e gastar, e vamos gasta todo uma vez mundo, só, né? Uhum. Aí eu fiz a cabeça da minha tia, dos meus primos lá, e ela ficou empolgada, né? Porque eu expliquei pra ela que não era tão complicado assim. E é complicado, mas antes de começar o processo, parece que não é. Mas na hora que você tá no meio Exatamente, dele, assim. é muito É, sim, complicado, é sim, muito sim. difícil. Aí eu falo, não, não é tão difícil, né? Tá, são uns papéis e tal. Só que pra arrumar esses papéis, nossa senhora, porque tem que ter a certidão de óbito, de casamento, de todo mundo. Nossa senhora, é muito difícil, é muito difícil. É difícil unir tudo. E tem muita gente que ganha dinheiro com isso que eles cobram, né? Pra unir os papéis e tal. E de novo, quando ganha-se muito com a agilização do processo, o estímulo é para que ele seja lento. Uhum. E aí, se você não paga, se você fala, cara, eu vou na versão free do negócio, os caras esquecem e falam, ah, você tinha pedido mesmo, eu vou dar entrada de novo com o negócio aqui. E aí vai mais 2 meses. É. E tem duas opções. Pra quem tá interessado em cidadania, tem duas opções. Ou você faz pelo Brasil, só que aí é 10 anos esperando. Ou você faz pela Itália, que aí você depende da sua sorte. E de quem você pagou. Na velocidade vai ficar pronto. Mas Uhum. isso é outro assunto, isso é outro assunto. Enfim. Aí começou essa ideia, né, de ir pra Itália e tal. Aí acabou o meu mestrado e eu tinha guardado dinheiro pra passagem de avião. Era o que eu tinha. Os documentos, as coisas, não tinha não. Agora, vamos lá, qual que era a tua perspectiva de vida na Itália quando você considerava ir para lá? O que você faria na Itália? O que brasileiros Mínima fazem na ideia. Itália quando eles vão? Porque eu vejo uma economia tão difícil de entrar, porque é tanto velho e é tanta. Eu não vejo muito espaço de Então, mobilidade assim, né? Posso estar enganado, ignorância então, da minha parte também. então, eu descobri isso enquanto eu tava pesquisando sobre morar na Itália e tal, e aí eu comecei a entender que os países são diferentes e a Itália não é tão assim não. A França não é tão A de boa, Itália, Portugal França, não é tão de Espanha, boa, tem sim. emprego, essas coisas. É difícil a vida. Aí eu conheci um canal que eu tava pesquisando. Eu falei, pô, eu sabia que eu ia tirar a cidadania italiana. Aí a questão era pra onde ir depois disso, né? Se eu ia ficar na Itália mesmo, ia caçar outro país. Aí pensei, pô, eu vou pensar num país que fala inglês, né? Porque eu quero aprender inglês e tal. E aí eu conheci um canal que chama DK Vlogs, que é um casal que eles foram pra Inglaterra. E eles começou o canal desde o comecinho, sabe? Desde os primeiros dias que eles chegaram. E eles têm o começo, né? Depois virou um monte de clickbait, mas o começo do canal era bem didático, sabe? Sobre as coisas, documentação, Uhum. como arrumar casa, sabe? Era um vídeo muito bom. E eu olhava e ficava encantado. Falei, caramba, é aqui. Não é Itália não, é aqui. É aqui que vai ser. E esse era o meu plano, eu queria ir pra lá. Aí eu falei, aí meus primos tudo. Ah, depois da Itália, eles queriam ficar na Itália. Eu falei, não, não. Aí eu vim com argumentos, né? Que a Itália não é essas coisas que as pessoas acham, não. Aí eu falei, vamos pra Inglaterra, se der certo. E aí foi quando eu comecei a ficar empenhado em estudar inglês bastante. E eu terminei o mestrado. Aí eu tava sem emprego, voltei pra casa dos meus pais. Aí meu pai já não tava mais bravo com a tatuagem, porque eu consegui morar sozinho por 2 anos. Eu já Aí ele provou já que viu que você eu não não é era um tão mau vagabundo. elemento. Eu provei que eu não era vagabundo, que ele achava que eu era. Aí eu consegui me virar 2 anos, né, sem a ajuda deles. Aí eu voltei pra casa, sem emprego, sem nada. E aí eu falei, né, que eu queria tirar a cidadania e tal. E no começo minha família não achava que era besteira. Não, besteira isso aí, peça concurso público. A minha mãe ficou, desde quando eu entrei na faculdade, por 10 anos, toda semana, olha filha, abriu um concurso público aqui. Por que você não tenta? Nossa senhora. Eu fiquei uns 10 anos escutando minha mãe falar pra fazer concurso público. E eu acho que é assim na vida de todos os universitários. Você fala, não, faz concurso público aqui, por que você não tenta? E eu falei, não quero, eu quero fazer isso e tal. Enfim, eles falam, não, isso aí não dá nada não sei o que. Eu não falo Você aqui tem que eu que arrumar pensei emprego. de concurso público porque eu não quero ferir os sentimentos e nem a esperança de ninguém.
Então, é que no caso da minha mãe e do meu pai, eles fizeram concurso público e a vida deles é confortável, sabe? Aí eles vêm, Segurança. não, porque Uhum. é confortável, seguro, tá? Então, mas até quando, né? É com isso confortável. Enfim. E aí eles, claro, não apoiavam muito, né, a minha ideia de ir pra fora, porque eles achavam que não ia dar conta que eu sou meio vagabundo, igual eu disse. Eu não sou, não sou. Aí, aí eu não tinha dinheiro pra pagar o resto dos documentos, falei, o que que eu vou fazer agora? Eu preciso de achar uma forma, né, de ganhar um dinheiro e tem que ser algo que eu consiga manter meus estudos, porque eu tava estudando inglês e eu comecei a estudar programação, porque Uhum. é uma coisa que eu gosto bastante. E nessa época eu já tinha desistido da biologia, Uhum. imaginando que eu fiz à toa, nossa, esse tempo todo que eu fiz de faculdade à toa, não sei o que. Na época eu pensei isso, mas depois eu sei que não. Depois eu vou dizer a vocês que não. Mas Assim, na época eu tava sem emprego. essa história vai recompensar tão bem quem ficar até o final dela, cara, mas tão bem que dá até gosto. Enfim, vamos lá. Aí o Fábio daquela época achava que faculdade é a maior perda de tempo do mundo, porque depois que eu acabei o mestrado, todos os meus amigos, todos, nenhum deles conseguiu emprego, todos eles virou motorista de Uber, sabe? Os caras que é engenheiro, advogado, tudo virando motorista de Uber, vendo, sabe, essas Uhum, coisas uhum. assim. Eu fiquei, caramba, mano, o cara ficou lá, faculdade, fez 7 anos na Estudou pra faculdade, caramba. mestrado, Uhum. estudou um monte, velho, o cara é bom pra caramba, estudou um E não tem monte. onde aplicar Aí, esse conhecimento porque a tem, gente é vendedor não de tem, soja pra China. Sim. não tem na onde, aí motorista de Uber, eu falei, caralho. E eu vi esse de perto, sabe, com meus colegas, aí boa parte deles, a grande maioria deles conseguiu se virar porque fez pós, fez doutorado, fez pós, aí ganhava bolsa, se virava, sabe, nesse ambiente, mas no ambiente de carreira mesmo, de Uhum. ter um emprego fora, não tava dando bom não, pra quem não queria, né, carreira acadêmica igual eu. E aí eu tava, né, tem que achar algo que eu consiga ter tempo pra estudar e ao mesmo tempo fazer um dinheiro, né, algo sem contrato, né, algo que eu consigo fazer por conta. E eu tava estudando programação que era o que eu achava, né? Que eu julgava ser, que era o que eu gostava bastante, que eu tinha muito interesse de estudar e que tava com o mercado bom. Tá ainda, Uhum. né? Uhum. Menos do Uhum. que era antes, mas ainda tá bom. Uhum. E, e aí eu vi um vídeo, um carinha da Vinfinda, acho que chama Vinfin no canal, Vinfin no canal dele. E ele é mochileiro, ele viaja pra todos os cantos no mundo. Sem emprego, sem nada, sabe? Ele pega a mochila e vai, se Uhum. vira, ele contou como que ele fez pra ir pra Europa. Aí fala, eu vim no mercado aqui e comprei brigadeiro. Aí ele tem um vídeo dele ensinando a fazer brigadeiro pra vender. Ó, você gasta aqui 10 aqui, ó, você compra o leite condensado, isso aqui, aí você faz e cada, cada 10 que você gasta, você rende 100. Aí eu falei, caramba, né? Parece interessante a ideia. Aí eu tentei, eu reclamava muito, né, que a minha cidade interior, pequena, não tem nada. Só que foi fundamental, se a minha cidade ser pequena e não ter nada, foi fundamental isso aí, pra isso daí dar certo. Porque aí não Porque tinha eu nada para peguei, vender, então também não tinha onde gastar, e aí você cai no gosto das pessoas e vira é, o momento bom da vida delas, assim. O momento bom do dia delas, porque você aparece com o brigadeiro para vender pra ela. é, e é fácil o acesso. Eu vou chegar nessa parte. Uhum. E aí vou tentar fazer, né? Aí eu peguei um dia pra fazer e minha mãe, não, porque isso aí não dá certo, não, meu pai, não, porque isso aí não dá certo, não, se desse certo, ia estar todo mundo vendendo brigadeiro na rua se desse certo. Mas todo mundo pensa que não dá certo, E aí que ninguém se der faz. certo todo mundo ia estar vendendo, ninguém mais, isso aí que eu pensei. Falei, vou tentar. Aí eu fiz uma receita, sabe, só um pouquinho, pra ver se ver o que que ia virar dali. Aí eu fiz bem simples mesmo. Foi a primeira vez, foi bem simples, bem tudo improvisado, sabe? A bandeja, tudo improvisado. Aí eu fui. E como a cidade é pequena, os restaurantes é tudo perto um do outro e tem um hábito, as pessoas têm um hábito, né? É um privilégio do Brasil das mesas ser do lado de fora do restaurante. Você senta Uhum, do lado de fora, as uhum, mesas tudo do lado de uhum. fora, assim na calçada. Sim. Isso é uma coisa que não tem mais em nenhum lugar, só é do Brasil, é muito bom isso. Você sentar do lado de fora, assim, Uhum. o climinha gostoso.
Aí eu fui usando essa tática, né? Eu passava nas pessoas que estavam no restaurante, vendo, pô, vai ser A a sobremesa do sobremesa. cara. Pessoa, que já tá lá gastando. Aí eu passei. E eu vendi tudo na primeira vez, na primeira noite. Eu vendi tudo e era em dezembro, virando no finalzinho do ano. Então Pessoal tava com muito décimo cheio. terceiro, todo mundo gastando fora, É, se recompensando porque tava, todo mundo merece. tava muito cheia a rua e tal. E eu consegui, o primeiro dia vendeu tudo. Aí o segundo dia eu pensei, pô, se uma receita só vendeu tudo, eu vou fazer duas agora, né? E vendeu tudo. Aí, com o dinheiro que veio, eu comecei a investir. Pô, agora eu vou tentar mudar, né? Vou pôr uns potinhos, e tentar vender mais. Em vez de vender um sozinho, vou colocar três de cada sabor no potinho pra ficar mais bonitinho. Uhum. E, e foi assim, foi dando certo. E, e as pessoas começaram a reconhecer Ia te que ter esperar, né? freguês. Sim, sim, sim. Exatamente. Pô, você não veio aqui aquele dia, não sei o que. Eu falei, pô, vai vir agora. Pega dois então, um do outro dia, um de hoje. E é engraçado, porque você cria uma relação pessoal com as pessoas. E por mais que a pessoa te pague pelo brigadeiro, ela fica com uma sensação inconsciente de gratidão. Porque você representa um momento bom da vida dela, entregue para uma pessoa que está sorrindo e passa a fazer parte do dia dela. E além dela comer um doce e se recompensar, ela sente que ela está te ajudando também e faz ela se sentir bem por esses dois motivos. E aí eu usava a tática, eu falava que eu tava juntando dinheiro pra pagar a faculdade. Eu sou Não universitário, era pra ir pra viciante. Europa. Eu não podia falar que eu tava juntando pra ir pra Europa. Ninguém ia querer comprar, é fato. Aí, aí, aí foi assim, foi dando certo. E tinha gente que comprava, a mesma pessoa comprava todo dia, sabe? Todo dia que Uhum, passava, a pessoa comprava e eu conseguia, porque eu passava a parte da manhã cozinhando e a parte da noite vendendo. Então eu tinha tarde pra estudar, então dava muito certo. uhum. Dava muito certo pra conciliar tudo, não era estressante. Aí eu falei, caramba, eu tô fazendo um dinheirinho legal, não é estressante, eu tenho tempo pra mim. Só que é claro, eu morava com meus pais, não pagava aluguel, não Uhum, pagava uhum. energia, Não é como então se dava você, certo. não é como se você pudesse pagar É, todos os boletos da casa fazendo isso. é, Aqui também, não. cara, a Lari faz e minha irmã sai pra vender e é uma atividade. Minha irmã passa o dia inteiro na clínica fazendo terapia ocupacional. Aí ela sai 5 da tarde e pega, o sol já baixou, aí ela vai vender brigadeiro na rua e é exatamente assim, as pessoas ficam esperando ela passar e ela vende tudo que ela leva. E aí É, sobram uns trocados que não dá pra ela pagar o plano de saúde, por exemplo, mas que é. banca aquilo de imediato que ela quer consumir, assim. Aí eu fui guardando e tava dando certo, tava dando muito certo. Aí a minha mãe e meu pai já começou a mudar de ideia. Não, filho, você não vai lá vender hoje, não. Porque eles viram que tava dando dinheiro, Você né? não quer Viram fazer que uma tava outra dando dinheiro. tatuagem agora no outro braço? É, falei, nossa, você não quer ir lá não? Porque tava dando certo. Aí eu falei, pô, tá vendo? Aí, tanto tava dando certo, começou a aparecer concorrência. Que aí eu acho que as Uhum. outras pessoas viram que tava dando certo, que eu comecei a notar gente nova lá vendendo. Eu falei, caramba, concorrência. Aí eu tentava sair mais cedo. Aí as táticas, né? Você tem que sair mais cedo, porque quem passa primeiro é o que vende. Porque a outra Uhum. pessoa não vai comprar duas vezes. Uhum. Uhum. Mas enfim, ficou famoso meus brigadeiros na cidade. Ficou bem famoso. E aí eu lembro, eu nunca vou me esquecer, velho. Teve um dia que eu tava passando e depois que eu passei, os caras começaram a dar risada, sabe? Não, porque. Aí, tipo, ó o coitado ali vendendo as coisas à noite, né? Eu falei, caramba, o cara me chamando de coitado. Eu escutei ele falar, os caras estavam meio bêbados, falando meio alto. Aí o amigo dele falou assim, não, tem um maluquinho lá que tem um canal no YouTube que ele foi pra Europa vendendo brigadeiro assim, era exatamente o que eu tava fazendo. Vendendo brigadeiro foi pra Europa porque eu vi o carinha do YouTube, exatamente o que Viu eu o tava mesmo fazendo cara, ali. só que tomou atitude. É. E foi uma experiência muito, muito boa, sabe? Porque eu aprendi muita coisa. Porque eu não sou uma pessoa muito sociável, sabe? Então foi muito Então, mas difícil quando quebrar essa você barreira. quebra a barreira de abordar uma pessoa na rua, você upa
porque você consegue abordar pessoas por outros motivos que você não teria coragem se você não tivesse trabalhado com aquilo. Então, trabalhar com o público uma vez na vida faz muito bem. Você não precisa fazer isso a vida inteira, mas em algum momento da sua vida você trabalhar com o público faz muito bem. Sim, no começo a gente tem vergonha, né, de vender na rua Uhum. e tal. Depois isso passa, aí você vai entendendo como as coisas funcionam, aí você vai conhecendo outras pessoas que trabalham com isso também, vai trocando ideia e vai entendendo que começa a ser mais natural, né? E é muito interessante, foi uma experiência muito gostosa, Nossa, eu gostei eu dessa tô época. desenterrando memórias afetivas aqui de uma época muito. Hum, Eu vivia no Japão e o Japão estava trocando o ISDN, a DSL, para fibra de vidro, a internet, né? hum, Só que a empresa ela fez um investimento tão grande, mas tão grande, que ela precisava que todo mundo migrasse para esse modelo novo, porque ia compensar o investimento e o custo fixo ia cair drasticamente. Então houve uma campanha nacional para as pessoas abandonarem o ADSL, irem para a fibra, só que o japonês não sabia a diferença dos dois e eles são acomodados com aquilo que funciona para eles. Então, nessa época, eles te davam dinheiro, você assinava o negócio por 3 anos, mas eles te davam dinheiro, e aí eles começaram a dar dinheiro para a pessoa que apresentava também Shokai, que apresentava a internet nova. E nessa época eu saía batendo de porta em porta, eu chegava nos brasileiros e falava assim, que internet que você usa? Então, eu tenho um jeito para eu ganhar dinheiro e você também. E sua internet vai ser melhor, mais rápida e vai custar menos do que custa hoje. Aí, tipo, todo mundo olhava pra minha cara e falava, não, não é golpe não, é com a empresa aqui e tal. Eu só preencho os papéis e manda. Tem aqui as credenciais pra você confirmar, você pode ir nessa loja de eletrônicos lá e ver que procede. Aí eu tinha uma foto da loja mais perto da casa da pessoa com essa propaganda e colocava a tradução do lado. Ah, eles estão pedindo pra você migrar aqui, porque a empresa gastou muito e tal. E, cara, numa conversa dessa, eu conseguia... na conversão de hoje, dá uns US$ 60. Imagina, e tipo, tinha dia que eu fazia 20 assinaturas, assim. Ganhei muita grana nessa nossa, época, cara. Muita grana. nossa. Mas por que que eu consegui isso? Por já ter trabalhado com o público e já ter batido de porta em porta, porque senão eu não teria coragem de chegar, tipo, no final do dia, os caras tudo cansados, trabalharam o dia inteiro, você toca a campainha do cara e fala, oi! É difícil, é difícil. Essa experiência vale muito a pena. Porque quem nunca trabalhou com público fala, não, tem coisas que eu nem considero porque eu sei que não é pra mim. E não é pra você porque você nunca tentou, né? Porque nunca teve essa experiência. É. E, e aí, nesse tempo, já estava encaminhando, né, puxando as documentação para a cidadania da Itália. E tava tudo feliz e alegre, né? Aí veio a notícia do Brexit. E era o ano que veio o Brexit. Eu falei, pô, tem que agitar o Tem que negócio aqui, porque correr porque senão não tem entro o mais. Brexit. É, Aham. exatamente, tem que correr, senão não entra mais. E aí, meus queridos ouvintes, chegou o momento, a pandemia começou. E aí eu não podia mais vender brigadeiro, porque tudo fechado, né? Ninguém lá na rua. E eu não vou esquecer da experiência que foi ir pro mercado e no dia de pandemia, sabe? Todo mundo de máscara, parecia um negócio pós-apocalíptico. De um dia pro outro e todo mundo respeitou bonitinho no começo. E depois Bolsonaro falou bosta e o povo parou de desacreditar, mas no começo o povo respeitou bonitinho. Foi bonito de ver. Aí nisso, aí foi quando tudo começou a dar errado. Porque eu comprei, as passagens de avião já estavam compradas. Só que aí começou a pandemia, cancelou o voo. Aí adiou. Aí depois cancelou o voo de novo. Aí adiou. Aí depois a Anitta deu festinha na Itália lá. Eu nunca vou esquecer da Anitta. Anitta, eu te odeio. Deu uma festinha na Itália lá, no meio da pandemia que não podia. E foi uma notícia que repercutiu lá. E aí eles Uhum. bloqueou o voo pra brasileiro. Meu Porque Deus, pra cara. eles os brasileiros estavam indo lá fazer festa no meio da pandemia. Aí bloqueou pro Brasil. O Brasil não podia ir pra lá. Aí falei, que caralho. E o que era pra mim ter saído em abril foi só no final do ano, depois que eu consegui ir.
Eu não, né? Eu Mas isso minha tia. inicialmente para Itália. Então, no fim, acabou É. sendo providencial, né? Porque talvez se você tivesse ido para Itália, você teria se ferrado muito. Não sei. Então, então, se eu tivesse ido antes de começar a pandemia, eu ia ter me ferrado muito, porque fechou tudo. E eu ia ficar lá pagando em euro um ano. Não E, ia ter como. Não e, ia ter como. e com aquele monte de gente que morreu. É, A Itália foi o foi, primeiro Amazonas, né? foi. Começou na Itália, o terror. Aí, e que bom que a minha passagem foi depois que começou a pandemia, porque se fosse antes eu ia ficar lá pagando em euros, sem poder sair, sem poder trabalhar nem nada. Você não pode trabalhar. Mesmo que você tá fazendo processo de cidadania, enquanto ele não tá pronto, você não pode Peraí, você trabalhar. chegou na Inglaterra, então, depois da pandemia e depois do Brexit também. As duas coisas. Caramba, Vou chegar cara. aí. Vou Você é um chegar aí. Quando herói. eu conseguir. Quando eu, quando eu consegui. A gente, né? Quando a gente conseguiu a passagem, a gente tava pensando, pô, a gente tem. Era a época que tinha que fazer quarentena antes de poder ir pra Itália. Aí a gente pensou, pô, a gente tem que escolher um país pra fazer a quarentena, né? Ah, Portugal é mais baratinho, não sei o que. Aí eu falei, não, vamos fazer na Inglaterra. A gente vai gastar um pouco a mais. Só que se der bosta, a gente consegue usar o tempo que a gente ficou lá na burocracia do Brexit. Porque era o último ano que a gente tinha. E Uhum. se prolongasse mais as coisas, se a cidadania Você não ia ficasse perder a pronta entrada. a tempo, ia perder. Então vamos fazer a quarentena lá na Inglaterra. E aí a gente usa a documentação que a gente teve lá. Foi um Airbnb que a gente pegou e a gente compra tudo que a gente puder comprar, faz conta em banco, faz tudo que der para ter comprovante de residência. Pô, não, a gente chegou aqui antes do Brexit acontecer. Aí, beleza, aí a gente foi pra lá assim, ficamos 2 semanas fazendo quarentena em uma cidade que chama Leeds. Hum. E a gente ficou 2 semanas lá. Era na pandemia, só que não parecia que o povo tava no meio da pandemia, porque ninguém usava máscara. E esse foi o primeiro choque entre o Brasil e a Inglaterra. Porque no Brasil, quando eu saí, né, eu não sei como que foi depois, mas na época que eu saí, todo mundo tava com medo, usando máscara, Uhum, respeitando uhum, bonitinho. uhum, E quando a gente chegou lá, foi um choque enorme, porque ninguém tava nem aí. uhum. Não tava nem aí, o povo sem máscara, de qualquer jeito. Eu falei, caralho, velho, o povo daqui não tá nem aí. Não tá nem aí, como se nem tivesse acontecido nada, né? Não tava nem aí, tudo aberto. Tinha só algumas restrições em alguns lugares lá, mas o povo mesmo não tava nem aí. Aí passou as 2 semanas, a gente foi pra Itália, e lá na Itália o povo tava mais rígido. Não Porque tava eles já tinham bagunça não, porque eu passado acho. o É, susto, né? Eles já tinham passado o é, primeiro colapso do sistema de saúde ali. e lá na Itália o povo tava respeitando melhor, assim, sabe? Não, não igual o Brasil tava, mas eles estavam. As lojas fechavam, todo mundo de máscara bonitinho. E aí demos entrada no processo de cidadania. Foram 3 meses morando lá. Sem internet, nossa senhora, foi uma cidade que era um buraco. Aí, por experiência foi interessante. Aí, terminando o processo de cidadania, a gente comprou as passagens de avião. Deu certo de o processo terminar antes do ano acabar. Era dia 31 de dezembro, tava comprada a nossa passagem para ir para Inglaterra. E a gente todo feliz, né? Pô, deu certo, né? Vamos chegar lá um dia antes do Brexit, mas vamos chegar. Uhum. Vai dar certo. Vai estar lá no carimbinho lá, com a data bonitinha que a gente chegou antes. Beleza, aí no dia que a gente foi pro aeroporto pra ir pra lá, veio um policial da Itália pra conversar com a gente, né? Ele não era nem da imigração, era policial mesmo. Tava lá. Tinha um quartel da polícia dentro do aeroporto lá. Tava o policial, o que vocês estão fazendo aqui? A gente tá. A gente vai ir pra Londres, né? Tá as passagens aqui e tal. Não, mas não pode ir pra Londres, tá fechado lá, quarentena. Aí eu falei, sim, mas a passagem tá aqui e a gente vai, né? A gente ficou 3 meses aqui de quarentena, respeitou bonitinho e tal.
Aí assim, parece que a gente tava falando português, né? Mas o cara falando italiano, nós tentando lá falar com aquele traduzindo no Google Tradutor lá, pra conversar com ele desse jeito mais ou menos, né? Porque nós não sabia falar italiano. E os italianos tudo meio grosseiros, né? Eles não é um povo paciente, não. Aí veio o primeiro choque, né? De ser, de ser esse brasileiro morando fora, que eu todo contente, né? Puxei minha certidão italiana, todo contente. Ah, meu, tem certidão italiana aqui, né? Vou mostrar pro cara tal, porque agora, né? Eu tenho os documentos, ele não pode falar nada. Aí ele pegou a certidão, olhou assim, falou, você tem cidadania italiana, não fala italiano. Você quer ir morar na Inglaterra, não sabe falar inglês. O que você quer então? Eu não acredito em você não, você não vai pegar esse voo. E foi isso, não deixou eles. A polícia não deixou a gente pegar o avião. Como assim, cara? Não deixaram. Porque a gente era cidadania italiana sem falar italiano, não falava inglês e queria ir pra lá. E aí ele falou que a imigração lá não ia deixar a gente entrar. Aí eu falei, pô, mas não é você que decide quem entra ou não, é os caras lá, né? Mas que jeito nós fala isso pra ele, né? Não sabe falar italiano, nem inglês, nem nada. Aí a gente voltou, cancelamos essas passagens, compramos de novo em outra cidade. Aí a gente foi por Roma. Só que aí era no dia 1º de janeiro. Aí deu certo, sabe? Por Roma deu certo, chegamos lá no dia 1º de janeiro. Depois que passou o Brexit. E nós com medo, né? Na hora de dar entrada na documentação, porque você precisa dar entrada no que chama pre-settlement, que é o visto, né? É como se fosse um CPF daqui. Como se fosse o CPF para quem é estrangeiro. E aí, só que aí a gente tinha feito a quarentena, né? Lá em Leeds, naquela época a gente usou o endereço de lá para provar e tal que tava antes. E foram 4 meses esperando o documento. Veio em tempo diferente. Pra mim, pro meu primo, veio rápido, só que ele desistiu. Ele ficou uma semana e desistiu, foi embora pra casa, porque ele ficou em depressão. Ele não gostou, porque é frio. E os primeiros empregos que tem quando chega, não é emprego de boa. É lavando banheira, fazendo entrega no frio. Nem me lembre. Fibra de vidro. E tava na pandemia ainda, então era mais restrito ainda esse lugar que você conseguia ir pra conseguir emprego. Eu lembro que com 16 anos meu pai tava quebradaço. E aí eu cheguei no Japão e assim, tava uns 4 meses sofrendo, chegou um cara e ficou 3 semanas e falou, pra mim não dá, eu vou embora. Aí ele foi embora, aí eu falei, caralho, não tem essa opção, não tem pra onde voltar. Eu super entendo, assim, quem não se submete, mas essa situação de não ter pra onde voltar e não ter um plano B, cria casca grossa, né? Endurece a casca e aí você endurece e consegue sobreviver, né? Eu fui no all-in, tudo ou nada, assim, sem dinheiro, porque quando a gente chegou lá já não tinha mais dinheiro nenhum. Eu falei, pô, não é que for pra ser mendigo aqui, eu vou ser mendigo, não vou voltar não. Esse trabalho que deu pra chegar aqui, esforço, não vou voltar não, vou ser mendigo aqui. E aí, eu não podia trabalhar de forma legal, né? Porque não tava pronto ainda os documentos. E aí foi onde eu descobri a máfia, eu não vou dizer máfia, mas... De aluguel de conta de Uber. De aluguel de conta aí. De... Puta que pariu. Isso aí, exatamente. É uma coisa muito comum, muito comum. Assim, 99% dos entregadores de delivery, de fast food de Londres é tudo brasileiro. E a maioria deles é gente que aluga a conta de outra pessoa pra poder trabalhar, sabe? Porque aí o cara não tem patrão, não precisa estar registrado, ele ganha dinheiro lá e consegue, sabe? Mesmo sem estar legalizado, trabalha e se vira. E aí eu fiquei nessa vida, 4 meses alugando conta.
de outra pessoa sem saber se o cara ia passar o dinheiro. Que tem, Porque você não tem comum, garantia sabe? nenhuma. Você aluga É, a conta, eu faz não as tenho. entregas, o cara recebe, desconta aquilo que ele E te cobrou passou. e passa o que sobra. E aí o cara pode É, simplesmente não passar e você não pode ir na polícia e falar, eu aluguei a conta do cara, ele me é, deu dinheiro. exatamente. E é comum, é muito comum isso. A pessoa aluga a conta de alguém, aí o cara trabalha uma semana igual um filho da puta. Aí o cara só Embolsa e mudou a vaza. senha, Aham, acabou. acabou. Muda a senha e acabou. Então é um risco grande. E aí, esse cara, nossa, eu não vou esquecer, velho. Esse cara falando. Era o mesmo cara, ele tinha umas 5 6 contas que ele alugava. Ele comprava, sabe, conta de outras pessoas. Ele vivia só disso, porque ele não precisava trabalhar, ele Aham, arrumava 6 contas e alugava pros outros. Porque aham. ele ganhava 100, Sem 100 usar o conto nome todo dia de dele. cada conta, Assim, sem sem usar o usar o nome nome dele. dele e com todo mundo entregando as coisas. Aí eu não vou esquecer até hoje, velho, do cara. Acho que na hora de mudar a conta, a minha conta era conta de bicicleta. E ele queria mudar pra conta de moto, porque a conta de moto vale mais, né? Aí o Uhum. cara falou, não, porque se eu não fizer isso eu vou ficar no prejuízo. Eu falei, como assim eu vou ficar no prejuízo, caralho? Não é o emprego que você tá tendo, essa conta nem é sua. Vou ficar no prejuízo. E tipo, os caras não faz porque tá querendo te ajudar, porque é outro brasileiro querendo ajudar o brasileiro. Ele faz porque Uhum. ele quer ganhar dinheiro, explorar. Uhum. Quanto mais caro ele cobrar, melhor. Aí quando alguém coloca um preço mais baixo pra alugar, os outros caem em cima. Não, porque você não pode pôr esse preço baixo, não, porque eu vou ter que baixar também, aí eu vou ficar no prejuízo. E aí fica, caralho, velho. É sujo, viu? Esses caras que faz isso é Sim, sujo. sim. É sujo. E, e aí eu fiquei. Depois dos 4 meses ficou pronto, minha documentação deu certo, foi mais uma conquista. Aí eu consegui criar minha própria conta. Aí eu continuei trabalhando de delivery, porque eu já tinha comprado os equipamentos e tudo. E foi no inverno, tomando frio, tomando chuva. Equipamento é tipo bicicleta, bolsa, celular, essas É, coisas. é bicicleta, roupa pra chuva, pro frio. E, nossa, o frio é doloroso, é doloroso, é frio que machuca. Aí pensar, eu gosto do frio. Não, Né, não, você não é o gosta, mesmo frio você que a gosta do gente tá frio de falando. Gramado, você gosta do frio de Campos do Jordão, você não É, viveu em é, Nagano. é. É Você diferente. gosta quando o frio tá lá fora e você tá na tua casa, na cobertinha aí. É gostoso, mas vai trabalhar no frio pra ver que é Nossa Senhora. Eu lembro E de uma música aí da Alanis Morissette, You Like Cold, but only if it's warm enough. Você gosta do inverno, mas só se estiver quentinho. é, é. Fábio, cara, que delícia de conversa. Só que eu tenho aula 5, eu tenho 6 minutos para me preparar para Ah, a próxima aula. beleza. Cara, só para quem escutou até aqui, o spoiler, né? Aquele dos próximos episódios. No próximo episódio, o Fábio ele vai contar como que ele saiu do emprego de Uber driver, né, de delivery, É, para uma empresa de controle de pragas, onde ele vai exercer aquilo que ele estudou para fazer na vida. Eu acho que essa história ela tem que ser compartilhada, porque quando eu olho assim para palestras motivacionais como a do Steve Jobs, que ele fala assim, você tem que acreditar, você tem que descobrir alguma coisa que te faça acreditar que lá na frente você vai olhar para trás e você vai conseguir ligar os pontos. E você vai falar, nossa, foi me fodendo aqui que eu consegui a visão de mundo que eu precisava para ter identificado essa oportunidade, e foi fazendo essa correria aqui que eu aprendi, que eu upei, e aí isso me serviu para outra coisa. E que na vida, quanto mais você faz, mais você coloca pontos que vão poder se ligar lá na frente. Então, em algum momento eu falei, cara, eu tô sendo tão bem recompensado por ter um trabalho que me permite jogar pra caramba e me remunerar bem, que eu vou fazer um vídeo jogando o jogo que eu gosto, compartilhando o conhecimento que eu posso. E se eu não tivesse colocado esse pequeno ponto, você não teria virado meu aluno. Tipo, anos depois, a gente tá falando de 4, 5 anos depois. E
E a nossa vida é cheia desses percalços em que você vai fazer coisas para colher o fruto lá na frente. Só que quando você está no fundo do poço, quando você está na depressão, você não vê motivação para fazer absolutamente nada. E aí você não faz. E aí você anda muito tempo e olha para trás, e aí você não tem pontos para ligar. E eu quero que fique muito registrada a tua história, porque a ligação dos seus pontos são completamente improváveis, mas ainda assim faz uma história, cara, sensacional. E eu acho que você compartilha de um jeito que pode inspirar muita gente a se mover. E aí, assim, quero te agradecer muito por não só contar a tua história, mas contar desse jeito que você contou. Eu tô fascinado. Eu que agradeço pelo espaço e acho que, desculpa, demorou muito. Eu contei muita coisa. Vai ter gente que vai conseguir pegar uma história dessa e colocar em 5 minutos. E vai ter gente que vai preferir uma história contada em 5 minutos, mas vão ter as pessoas que vão curtir cada momento dessa narrativa, assim, e que vão se identificar e que vão se motivar e vão pegar impulso. E vão ser justamente as pessoas mais parecidas com você que vão se inspirar nisso. Então, um monte de gente que tem TDAH já deve ter se identificado. A Lara escutando essa tua história, ela vai ser muito gostoso para ela poder escutar isso, porque até esse negócio da representatividade é muito gostoso quando você conta a história de um autista bem-sucedido, assim, né? E aí a Lana vai crescer e vai falar, nossa, eu posso ser esse cara, porque eu posso trilhar exatamente esse caminho. Então é muito gostoso alguém que fala, porque você fala de um jeito em que você está no meio do caminho da aceitação de determinadas condições, porque você fala, eu sou bem atrapalhado, eu perco o foco, e parece que você está se pacificando com esse lado, e tem muita gente que está precisando ter contato com alguém que tenha chegado nesse ponto para se inspirar e falar, não, então eu também posso. Eu não vou mudar minha condição, por exemplo, de TDAH, mas com essa condição eu posso marcar pontos na minha vida que eu vou conseguir ligar e vai me levar num lugar legal. E essas histórias improváveis, elas são sempre as mais inspiradoras. Eu gosto muito de ler biografias e escutar histórias de vida justamente por isso. E no próximo episódio eu vou falar do emprego que eu tive aqui, da experiência de fora. E você vai me falar também por que caçar não é legal, mesmo regulamentado, mesmo controlado. Beleza. Obrigado, cara. Até a próxima. Espero que aconteça em breve. Até mais. Abraço.